No dia 19 de abril de 2022, os educandos do Colégio Imaculada visitaram a Pastoral do Migrante, uma organização sem fins lucrativos mantida pelos missionários escalabrinianos na Arquidiocese de Curitiba, em Santa Felicidade. Eles têm como missão acolher os migrantes e ser uma presença de fé, esperança e amor para as pessoas que vivem o drama da migração e que deixam seus países em busca de melhores condições de vida. Na pastoral, os voluntários fazem o cadastro dos migrantes em um banco de dados da pastoral e orientam para que consigam retirar seus documentos para que possam conseguir emprego e moradia, e fazem o encaminhamento a possíveis postos de trabalho ofertados por empresas parceiras, além de orientar os migrantes também sobre os seus direitos trabalhistas e acompanhar as empresas para que cumpram suas obrigações e deem os direitos devidos aos migrantes, além de conscientizar os migrantes sobre seus direitos no exercício da cidadania e realizar atividades religiosas e culturais a fim de fortalecer a autoestima e o resgate da identidade cultural dos migrantes. Durante a nossa visita, a gente foi acompanhado pela Ana Paula, que é assistente social da Pastoral do Migrante. Ela nos apresentou o lugar e explicou um pouquinho para a gente sobre como funciona esse atendimento e a questão da documentação dos migrantes. Uma nacionalidade específica, nós atendemos todas as nacionalidades e o nosso atendimento é como, né? Eu sou assistente social aqui da Pastoral, então nós fazemos o atendimento emergencial, benefício eventual, que seria roupas, alimentos, utensílios, doações de móveis que a gente recebe e coisas assim, para uso pessoal e de casa. Documentação, né? Encaminhamento, por exemplo, para RNM, que é imigrante, tem um documento chamado RNM, que é Registro Nacional Migratório. Essa RNM é a identidade de quem é imigrante, né? Nós usamos o RG deles é RNM, que é feito lá na Polícia Federal em Santa Cândida, né? Esse documento é feito lá. Claro que ele chega no Brasil, aí vai depender de qual país que ele seja, a forma com que ele chegou, se ele veio com refúgio ou não, né? Os refugiados são os países ali que as pessoas acabam vindo por uma determinada situação, né? A pessoa chega de uma forma irregular, de uma forma de acolhida humanitária, né? E aí ela vai tirar ali o protocolo. Esse protocolo é um documento para que ela depois possa tirar a RNM, né? E aí essa RNM é um documento primeiro provisório, e aí depois de 2 anos ela refaz o documento para o permanente ali, tipo, a cada 9 anos você vai atualizando esse documento. E aí depois, quem sabe que ele vai permanecer, ele pode fazer naturalização ou outros documentos, né? Nós temos também um atendimento um pouquinho mais específico para o Haiti, porque com o Haiti nós temos um contato com a embaixada. Então a embaixada usa a Pastoral do Migrante como referência. A Pastoral aqui em Santa Felicidade, em geral, ela é referência em nível Brasil mesmo, assim, do atendimento aos imigrantes, né? Então nós já somos muito conhecidos pelos imigrantes, né? Então, assim, com a embaixada do Haiti, a embaixada fica lá em Brasília, né? Mas aí tem a embaixadora deles, que é uma haitiana também, que representa o Haiti. Umas 2 vezes por ano eles vêm até a Pastoral e ficam aqui alguns dias, 6 dias, e fazem os passaportes. Porque diferente de nós fazemos o passaporte onde? Brasileiros, na Polícia Federal. O imigrante não. Cada embaixada do país é responsável pelo passaporte, para atualização, para fazer o documento. Tá? Então a embaixada do Haiti vem aqui e a gente faz aí os passaportes para os haitianos, né? Aqui na Pastoral, depois esse documento vai para Brasília, de Brasília eles encaminham para Washington, de Washington para o Haiti, do Haiti para Washington, de Washington para Brasília, depois eles encaminham para o correio para nós. É um documento que custa em torno de 745 mais R$90 de correio. Que é um documento caro, não é um documento barato, eles mesmos pagam. O passaporte não é para um imigrante, não é um documento só para viagem. O passaporte, para que ele possa tirar outros documentos, ele tem que ter o passaporte válido. Então, é um documento muito importante, né? Diferente de nós. Para nós só serve se a gente for viajar, para eles não, né? Então, e aí cada país vai ter ali um negócio diferenciado do outro, mas em geral os documentos assim mais importantes é dessa forma.
Enfim, como você vai no correio, paga lá a taxinha, depois emite o CPF, igual os brasileiros. Né? Carteira de trabalho na agência do trabalhador, então tudo normal quanto a isso, né? Desde que ele consiga ter a RNM. Se ele não tiver RNM, outros documentos ele não consegue fazer. O CPF ele consegue, mas outros documentos não. A gente também teve a oportunidade de conversar por chamada de voz com a Nadine. Ela é haitiana, porém ela se mudou pequena do Haiti para a República Dominicana, que é um país que faz fronteira com o Haiti. Desde pequena, ela já sofreu com a pobreza do seu país, fazendo com que a sua família resolvesse se mudar para a República Dominicana, em uma região que é bem comum ter haitianos, numa região de fronteira. E ela contou um pouquinho sobre isso pra gente e também sobre os principais motivos dela ter saído da República Dominicana, dela ter escolhido o Brasil e como aconteceu a sua adaptação no país, entre outras coisas. Eu sou haitiana, mas fui criada em República Dominicana, moro lá desde pequena por questão de trabalho, né? Eu decidi vir para cá com minha família, eu viajei com meu marido, com meu filho e pouco tempo depois fiquei grávida de outro. Então, essa é a história da nossa família, que não é de todo mundo. E por que você escolheu o Brasil entre outros países? No momento a gente escolheu por questão de clima, porque a gente ouviu falar, né, do imigrante que morava em Manaus, como explicou o clima, né, e a gente morava no Chile, que é frio, a gente escolheu por questão de clima, mas só que quando viemos para cá, felizmente fomos contratados para Curitiba, então... E como foi a viagem? A viagem, no meu caso, né, foi um pouquinho mais tranquilo, porque eu morava em um país quase vizinho, que é no Chile. Daí a viagem foi um pouquinho mais tranquilo, que não é caso de todo mundo, porque quem vem diretamente do Haiti, daí a trajetória é maior, tá? E é mais dificultoso. Mas no meu caso foi mais tranquilo porque pela distância, tá? Mas daí em questão da integração, dificuldade que houve assim, eu teve um pouco de dificuldade com a língua portuguesa para inserir no mercado de trabalho, se adaptar na sociedade, mas me ajudava um pouco o espanhol, que eu entendia um pouco quando as pessoas falavam, que não é caso de todo mundo. Os haitianos olhavam para o Brasil com a esperança, acreditando que aqui poderiam encontrar boas oportunidades de trabalho e melhorias de vida. Os imigrantes chegaram ao Brasil passando por países como Equador, Peru e Bolívia, adentrando o território nacional principalmente por meio da região norte, especialmente pelo estado do Acre. Apesar de entrarem principalmente pelo estado do Acre, a maior parte dos imigrantes dispersou-se por todo o território brasileiro. A maioria dos haitianos fixou-se na região sul e sudeste do país, possivelmente em busca de melhores oportunidades de empregos e boas condições de vida. O haitiano em si, ele vem com passaporte e ele passa pela Polícia Federal. Quando você passa pela fronteira e você recebe o carimbo da Polícia Federal, isso significa que você está entrando e o país sabe que você está entrando. Então, ao chegar no Brasil, você pode fazer os seus documentos com mais facilidade. Não tem tanta dificuldade para você tirar os seus documentos. Você consegue com mais facilidade. Lá no país deles, no Haiti, eles dão entrada do visto. Então, eles não entram irregular. Não. Em geral, eles quando vêm, eles já estão ali com meio caminho andado o documento. A diferença lá no Haiti, eu estou falando o que eles descrevem para mim, né? Quando eles dão entrada no visto, por exemplo, nós quando vamos dar entrada no visto, nós vamos lá, se nós estivéssemos nesse país, né? Nós vamos num consulado, na embaixada, enfim, e aí damos entrada no visto aí de turista, de estudante. Eles não têm esse fácil acesso. Normalmente aí eles como eles falam, um coiote, um laranja,
Eles pagam para essa pessoa dar entrada para ele, porque ele não tem acesso nem ao local. Né? É lá, o local lá onde eles fazem isso é Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, é Porto Príncipe. Então eles fazem dessa forma, mas em geral eles entram, ok. Quando o haitiano já está aqui, quer trazer a família, ele entra com um documento da embaixada, uma carta convite, fazendo uma reunião familiar. Aí a embaixada chama a família, faz todo esse acordo, dá a entrada no visto e a família vem. A diferença é que, estando no Brasil, eles têm que fazer o documento para permanência no Brasil. Mas a forma com que eles vêm não necessariamente está irregular. O país sabe que eles estão entrando, o Brasil sabe que eles estão entrando pela fronteira. Eles recebem o carimbo da Polícia Federal, diferente de Venezuela e Cuba. Venezuela e Cuba, o país não querem que eles saiam. Eles vivem lá o comunismo, né, e o socialismo. O país não quer que eles saiam. Aí sim, eles não vêm nem com passaporte. E aí, quando eles chegam aqui, eles dão entrada no protocolo. Depois desse protocolo, aí que é o refúgio, que eles estão sendo acolhidos, tem todo aquele processo. Aí sim, aí eles fazem Então, o haitiano, eles fazem mais a acolhida humanitária, que é acolhendo eles, a reunião familiar para resolver a situação de documentação. E venezuelanos e cubanos, refúgio. São pessoas refugiadas, né, que vieram fugidos mesmo. E aí o processo é outro. Aí sim, aí para eles vai ter que entrar em outros documentos, né? Por exemplo, eu não posso, o venezuelano e cubano que vem aqui sem documento, ou algum país que vem com refúgio, que chega aqui, eu não posso já marcar na Polícia Federal, porque ele não tem carimbo da Polícia Federal. Quando ele passou na fronteira, ele passou na fronteira escondido. Né? Agora, em geral, o haitiano, quando chega aqui, ele tem um carimbo no passaporte. Eu entro no site da Polícia Federal e já agendo para ele. Se o imigrante refugiado, eu já agendo para ele na Polícia Federal quando ele chega, sem ele ter a carta que ele é um refúgio, aí ele é deportado. Entendeu? Esse imigrante que chega irregular, o país não vai acolher? Vai acolher, a gente sabe da realidade. Mas daí ele tem todos os protocolos para seguir, para conseguir o documento, né, para justificar o porquê que ele veio, todo esse processo, entendeu? Então não é simples, é um processo que custa, né, você tem que pagar esse documento, essa RNM, claro, o protocolo ali não, mas os outros documentos sim, os outros documentos são pagos. A gente conversou com a Nadine e ela disse que queria ir primeiramente a Manaus e acabou tendo uma oportunidade de emprego em Curitiba. Quais são as áreas que esses imigrantes costumam ir principalmente? Eles normalmente vão para a região norte, que é mais fácil a fronteira, ou eles vêm mais para o sul, onde tem mais oportunidade de emprego? As primeiras cidades ou estados que eles chegam é as fronteiras. Então, Manaus ali é uma cidade que é fronteira com alguns países. Então, em geral, a maioria dos imigrantes vão chegar por Roraima, por Manaus, por Boa Vista, sempre por esses. Vão chegar primeiro lá. Então, qualquer imigrante quando chega, o avião vai parar lá. Né? Dificilmente vai vir direto para São Paulo, para depois vir. Tem esses que vêm direto, mas quando você viaja com um voo mais barato, ele vai fazendo escala, né? Uhum. Então, a escala sempre para primeiro nesses países fronteiras. Às vezes a pessoa vem de forma terrestre, de ônibus, né? Então, aí chega nesses locais. Em geral, quando a gente fala de capital, as pessoas têm a ilusão, em qualquer lugar. Se você for hoje no interior do Paraná, eles falam, lá na capital é mais fácil, lá na capital tem mais emprego, não é isso? Uhum. Né? Lá em São Paulo tem muito emprego. Quantas pessoas não vão para São Paulo tentar uma vida boa, né? Tinha até programa, né, do Gugu lá, de volta para minha terra. A pessoa estava lá em São Paulo e ia de volta para a terra dela porque não conseguiu viver uma vida lá. Então tem essa ilusão, assim, que se eu for para a capital, lá eu vou ter mais oportunidades, lá eu vou ter mais acesso. Então é por isso que eles acabam procurando as capitais. Né? Então, por exemplo, Santa Catarina também vai ser um local que eles vão procurar, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui. Vai ser um local que eles vão estar procurando com mais fácil acesso. A gente comentou um pouquinho também sobre a questão dos direitos trabalhistas, porque muitas vezes
os imigrantes acabam se submetendo a condições precárias de trabalho por conta da busca por melhores condições de vida e acabam optando pela terceirização e, consequentemente, pela flexibilização desses direitos trabalhistas. Em seu extremo, acabam até por realizar um trabalho análogo ao de escravo, e esse atinge com frequência o imigrante. Por isso, percebemos a importância da pastoral em fazer essas ações de orientação aos migrantes sobre seus direitos trabalhistas, esse acompanhamento às empresas para que elas cumpram as suas obrigações e deem os direitos devidos aos migrantes, e também regularize os documentos para que não haja nada fora do correto. Lembrando que a escravidão no Brasil, infelizmente, persiste até os dias atuais, e os imigrantes, principalmente aqueles irregulares, têm sido as maiores vítimas desse sistema que insiste em resistir às diversas lutas e conquistas dos direitos humanos. Por isso, temos a grande importância dessa ação da pastoral em regularizar e auxiliar, conscientizar os migrantes dos seus direitos. Porque o imigrante, de uma forma geral, ele é mão de obra, ele é visto pelos brasileiros ou algumas empresas como mão de obra barata, né? Então, algumas empresas não querem registrar, por isso que às vezes também tem a questão daqueles documentos que ainda não ficam prontos, porque não ficam prontos rápido, até por causa da pandemia, demora mais ainda, mais do que já demorava. Então, enquanto ele não tiver RNM, ele não consegue emprego. Sem RNM, ele não consegue ser registrado. E aí, como que ele faz? Os imigrantes chamam de diárias. Você está trabalhando como? Com diárias, né? Então, ele faz o bico, né? Popularmente, como a gente fala, né? Então, ele acaba trabalhando por dia, como autônomo, né? E aí, dessa forma. Uma das coisas que nós temos agora, eu criei uma equipe de voluntários. A pastoral trabalha com voluntários. Nós somos sem fins lucrativos, nós não recebemos nada governamental, nós não somos um equipamento do governo, pelo contrário, nós somos uma pastoral paroquial da Igreja Católica, igual a pastoral da catequese, do dízimo, só que nós temos um diferencial. Nós trabalhamos com documentos, trabalhamos todos os dias, né, de segunda a sexta. Então, esse é o nosso diferencial como pastoral, né? Umas responsabilidades ali, nós estamos mais com a esfera, trabalhamos diretamente com os equipamentos, né? Dentro da prefeitura e tudo mais. Então, nós temos um grupo com 3 voluntários, eles são responsáveis por fazer toda essa capitalização dos currículos. Então, assim, nos atendimentos, na primeira semana do mês, nós fazemos atendimento de cesta básica, da entrega das cestas básicas. Vem nesses dias, nós entregamos roupas, cobertas, por exemplo, agora que está no inverno, né? Então, pensa, eles vêm de outra realidade. Às vezes eles chegaram no Brasil, mas estavam lá em Manaus. Olha o calor que é em Manaus e o frio que é em Curitiba. Então, a gente passa todo esse processo de entender o que a família está passando, né? E aí a família chega aqui, nessa primeira semana é o dia que a gente atende, já agendado pelo WhatsApp. A partir do dia 25 eles agendam pelo WhatsApp e a gente passa a data da primeira semana do mês. Então eles chegam aqui, se a família já está recebendo cesta básica, automaticamente é porque a família está desempregada. Então a gente vai ver primeiro a questão do documento. Se o documento tiver tudo ok, nós fazemos o currículo dela, ou se ela tem o currículo, ela deixa o currículo conosco. Aí eu encaminho para essa equipe, eles reformulam o currículo, porque normalmente esses currículos são feitos no lan house, são feitos de qualquer jeito, não é um currículo com perfil profissional, né? E aí a gente reformula esse currículo e aí a gente encaminha para as vagas de emprego. Essa equipe ela é responsável por procurar emprego e também as vagas que as empresas entram em contato conosco. Muitas empresas, graças a Deus, né, têm entrado em contato. Olha, preciso de uma vaga assim, tanto empresa como fábricas, como babás, domésticas, né? Desde, claro, a gente sempre procura saber, vai ser por registro, né? O que vai ser, né? Então, também tem aqueles que fazem diárias. Olha, eu preciso para essa determinada situação, é só uma diária. Temos as pessoas que não têm ainda o documento. Essas pessoas só conseguem trabalhos por diárias. Não é o ideal, mas é o que ela necessita naquele momento. Então, ela pode pegar uma vaga, por exemplo, de
diarista, né, ou de babá, dependendo de quantos dias da semana. Claro que se for todos os dias, daí já entra a carteira registrada, né? Então tem que entender todo esse processo. Aí a gente dá esse acompanhamento para que eles entendam o que é de direito deles, tá? Para que ninguém, assim, queira se aproveitar disso, porque é o que acontece, igual eu falei. Eles acabam sendo alvo de mão de obra barata, né? Por quê? Porque como eles chegam aqui sem nada, mesmo ele sendo formado em medicina, se ele ser formado ele é professor, ele é contador, não adianta, ele aceita trabalhar em qualquer área, de pedreiro, qualquer área, porque ele precisa, né? Então aí eles acabam se submetendo às vezes são mandados embora por justa causa, por aproveitar deles mesmos, por eles não entender. Então, às vezes eles procuram a gente para tirar dúvida, para saber se foram mandados embora da forma correta, se eles têm direito a alguma coisa. Nós temos um advogado voluntário, tudo, né? Trabalhamos com voluntários. Então temos um advogado voluntário que vem aqui, atende esse imigrante para ver, né, se realmente foi da forma certa. Então é isso. Então esse grupo, eles procuram vagas de empregos, e se a gente já tem, né? Ontem, por exemplo, 2 empresas entraram em contato comigo, né? Uma fábrica de costura e o outro era para vaga de, acho que de atendente, né? E aí a gente já encaminha o currículo para essa pessoa, e é a empresa que chama para entrevista, vê o perfil, né, da pessoa, e aí chama para, se for o perfil, já faz ali a contratação. Dando destaque à imigração haitiana no Brasil, podemos falar, segundo o site Mundo Educação, que essa imigração é resultado da instabilidade política e econômica vivida no Haiti. Comumente, o país é noticiado por causa de conflitos políticos, crises econômicas e catástrofes naturais. Em 2010, o território haitiano sofreu um intenso abalo sísmico, cujo epicentro estava próximo da capital do país, Porto Príncipe. Esse terremoto devastou o país. A Cruz Vermelha estima que cerca de 3 milhões de habitantes sofreram com as consequências dessa catástrofe. Mais de 300 mil pessoas morreram, conforme a revisão feita e apresentada pelo primeiro-ministro haitiano, Jean-Max Bellevry, em 2011. O Haiti é um país que também sofre com a pobreza, por isso enfrenta dificuldades para reconstruir-se a cada novo episódio de devastação. Todo esse cenário catastrófico causado pelos desastres naturais que assolaram o Haiti, associado a crises políticas e econômicas, motivou milhares de haitianos a migrarem para outros países, sendo o Brasil um dos principais destinos desse fluxo migratório a partir de 2010. A busca por trabalho foi uma das principais motivações para a vinda dos haitianos para o Brasil. Em 2010, o número de imigrantes haitianos no Brasil era de 595, saltando para quase 30 mil no ano de 2014. Segundo dados da Polícia Federal, cerca de 72 mil haitianos entraram em território brasileiro entre os anos de 2010 e 2015. Migração é todas aquelas pessoas que vieram de outros países e estão aqui, não são turistas, são pessoas que vieram morar por alguma situação, mas são imigrantes em geral. Refugiados entram nesse acordo, né, que o país tem, né? Por exemplo, o Brasil tem um acordo Mercosul. Pode por lá? Desculpa. Por lá. Desculpa aqui para teu nome. E aí o refúgio já é diferente, né? São pessoas que estão realmente vindo para uma fragilidade ainda maior, porque em geral o imigrante já está por uma vulnerabilidade. Mas eles ainda, uma forma ainda maior, e aí vai ter essa documentação esse acordo que o Brasil tem, né? Acho que em geral a maioria dos países tem, né? De acolher os refugiados. E os haitianos normalmente eles vêm como imigrantes. Vêm como imigrantes. Eles fazem parte mais da acolhida humanitária, né? Temos os refugiados? Temos também. Temos alguns que vêm sem documentação nenhuma, que passam pela fronteira. Temos. Mas em grande quantidade não, né? Só que isso não significa que eles são mais ou menos vulneráveis. Não. Porque o haitiano, como por exemplo, ele já tem outros desafios para enfrentar. É uma população negra, que chega num país que tem extremamente preconceito, que também nós somos negros aqui no Brasil, mas sofre um preconceito enorme.
Então, inclusive, às vezes a gente vai atender empresas aqui, eles deixam bem claro, nós queremos venezuelanos e cubanos. É pra atender, a trabalhar como vendedor, a gente não quer haitiano, sabe? Então a gente escuta muito isso, né? Então eles enfrentam muitos desafios. Diferente se é com refúgio ou não, eles enfrentam muitos desafios. Então, com o terremoto que aconteceu lá em 2010, até nós temos uma brasileira, Zilda Armas, né, que morreu lá. E aí, por isso que aqui no Brasil ficou tão conhecido, né? Sim. E aí nós tivemos aquela ascensão, né, da entrada dos haitianos no Brasil, né? Então, a gente viu em grande quantidade essa entrada deles. Então, foi por uma questão climática, porque, como eu falei lá no comecinho, um imigrante resolve sair do seu país, ele não é turista, ele sai do seu país por um determinado problema. No caso do Haiti foi climático, também pela questão da vulnerabilidade social deles, né? Por exemplo, no passado o presidente deles foi assassinado, né? Eles estão sem presidente, eles vivem realmente assim na questão financeira assim, muito difícil lá, a questão econômica do país é bem ruim, a questão política também é difícil, e aí tem a questão do clima, eles ainda não se recuperaram. E ano passado nós tivemos outros 2 terremotos no Haiti, né? Então eles nem se recuperaram de 2010, nem de 2010 imaginou de agora, então eles vivem essa realidade. E em geral as pessoas têm uma ilusão assim, de dizer assim, nossa, o Brasil está recebendo muitos imigrantes, mas o Brasil, eles têm mais imigrantes brasileiros em outros países do que nós recebendo imigrantes. Nós somos mais imigrantes em outros países do que nós acolhemos, né? Porque, em geral, o foco dos imigrantes é os Estados Unidos, né? Pela qualidade de vida, emprego, só que não é um país tão fácil de entrar. O Brasil em si, ele tem as suas facilidades de entrar, passar pela fronteira. Claro, tem a questão de regularização, documentação, acontece assim a exportação, tudo isso acontece, né? Mas com a pandemia, de uma certa forma, os prazos aumentaram, facilitaram ali um pouquinho mais a entrada. Fechou um tempo a fronteira, também teve a dificuldade ali das fronteiras fechadas, mas também acabou acolhendo, né? Hoje você vê a realidade, por exemplo, da Rússia, né? Os imigrantes da Rússia e tal, que vieram, foram para a Europa. Muitos países não aceitam os imigrantes, eles são muito eletivos ao aceitar os imigrantes. Você foi bem acolhida por vários países, foi acolhido pela Europa. Eu não estou tirando a fragilidade que aconteceu com eles e a dificuldade, porque, né, os russos, eles não têm culpa do que está acontecendo, é uma guerra. Mas, em geral, eles foram acolhidos de uma forma muito, muito bem por qualquer país. Já a gente vai, por exemplo, a mesma facilidade que a Europa teve para acolher os russos, eles não acolheram os africanos, né? E aí fica o nosso questionamento. Hoje a gente vê o tema. Hoje as escolas, todo mundo quer falar sobre imigração. Por causa da guerra, mas quantos países não vivem em guerra todos os dias? Por exemplo, no Afeganistão. Quantas pessoas vocês acham que saíram do país deles? 31 milhões de pessoas saíram. Algum noticiário notifica isso? Onde que eles estão indo? Quais são os países que estão acolhendo? Né? E ali é uma guerra tanto política quanto uma guerra religiosa, né? Então a gente tem muitas realidades. Os sírios, os africanos, venezuelanos, os cubanos, os haitianos, não são notícias, né? E a guerra acontece todos os dias, e as dificuldades acontecem todos os dias. A imigração irregular, perigosa, todos os dias, né? Muitos morrem, né? A gente fala, naquele tempo as pessoas fugiam no barco, morriam, seus corpos eram jogados no rio, mas isso ainda acontece, isso ainda é real, só que não é notícia, né? E aí, por não ser notícia, parece que não é real. Então, os imigrantes que procuram naturalmente o Brasil de uma certa forma, os imigrantes que têm uma renda um pouco mais baixa, porque se ele tem um pouco mais de condição economicamente, naturalmente ele vai tentar entrar em outros países, que a economia esteja melhor, né? Então isso é um fato. Se ele veio para o Brasil é porque economicamente ele não tinha realmente condições.
Não estou dizendo que é 100% fácil estar no Brasil. Acho que todo mundo consegue perceber e ver o quanto até para nós está difícil estar no Brasil pelas inflações e tudo mais que tem ocorrido, né? Mas essa é a realidade. Eles procuram os outros países, eles saem de lá pela situação de extrema pobreza, falta de emprego, falta de acesso. As escolas vêm para estudar, vêm para trabalhar. Lá não tem escola pública, lá é só escola particular. Você só estuda se você tem condição, né? Claro, eles falam, a língua deles o dialeto deles é o crioulo, a língua deles é o crioulo. Alguns falam francês, porque o Haiti foi colonizado pela França, então a segunda língua deles é o francês. E aí tem essa realidade da República Dominicana, que é do lado do Haiti, e a República Dominicana tem muito haitiano na República Dominicana. E na República Dominicana a língua é espanhol. Por isso que muito haitiano fala espanhol, igual a Nadine, né? Nasceu no Haiti, mas foi morar ali no país vizinho, que é a República Dominicana. Há casos de haitianos voltarem para o país? Tipo, voltar por viagem, voltar para morar? Sim, muitos. Até porque, assim, eles não vêm com a família inteira, né? Eles chegam aqui com... às vezes vem o homem primeiro, ou vem a mulher, depois vai trazendo os filhos. Então, primeiro eles chegam aqui, eles se submetem ao trabalho, porque eles querem trabalhar para mandar dinheiro. O foco deles é para mandar dinheiro para o país deles. Esse é o foco. Eles moram numa casinha micro, uma casinha pequena, pagam um aluguel assim, mais barato e trabalham muito. E aí eles mandam dinheiro, mas são pessoas que, quando conseguem se estabilizar, conseguem um emprego fixo, eles sempre voltam para o país deles, né? Eles sempre mantêm um passaporte. Nós temos quase uns 3.000 passaportes ainda para chegar da embaixada, que foi feita no passado. Porque eles sempre mantêm atualizado esse passaporte, né, para viajar, para fazer os outros documentos. Então, em geral, você pega, cada país vai ter ali o seu motivo, né, para que aconteça essa imigração forçada, né? Porque ele não sai assim, tipo, eu vou para outro. Não. Os imigrantes que nós acolhemos chegam aqui porque realmente são obrigados a vir, não tem outra saída para sobreviver, para não morrer, seja por guerra religiosa, igual ele falou, o islamismo lá, 81% é islâmico. Então pensa, né? Talvez a realidade da ilha deles não acontece, mas a gente pega uns outros países que realmente as pessoas morrem se elas não se declarar para aquela religião, né? E aí o Haiti, questão climática, econômica, Venezuela, política. Então, cada país vai ter ali a sua realidade, a sua fragilidade. A Rússia por guerra. E tantos outros países que já viveram em guerra, já fizeram essa migração forçada para outros lugares, né? Então, é por isso que a Pastoral Imigrante hoje faz esse atendimento, né? Para que essa pessoa que já está em situação de vulnerabilidade, está assustada, não sabe o que fazer, né? Nós não temos acolhimento, casa, mas tem outras instituições que fazem, que também faz parte da congregação aqui escalabriniana, da mesma que a pastoral, que fazem acolhimento. Claro, é um número pequeno que pode se acolher, né? Mas em geral, assim, a gente já chegou a pagar muito aluguel para imigrantes que precisam, que iam para a situação de rua. Enfim, trabalhar com os direitos, né? Porque ele chega aqui no Brasil, ele não sabe quais são os direitos, quais são os deveres dele como cidadão. Porque o imigrante, quando chega num país diferente, o que vale para esse imigrante são as leis do Brasil. Então ele tem que respeitar e andar dentro das leis do Brasil, né? Mesmo que não seja a cultura dele. Agora, visando não somente as imigrações haitianas ao Brasil, e sim as imigrações internacionais, tivemos a oportunidade de conversar com Gregório. Ele é da Indonésia e respondeu algumas perguntas enquanto estávamos na Pastoral do Imigrante. Qual o principal motivo de você vir para o Brasil? Estudar, Estudar. porque sou estudante aqui no Brasil.
E por que você escolheu o Brasil? Porque eu escolhi o Brasil, porque eu gosto do Brasil. É. Porque, sim, primeiramente porque, sabe, gostamos muito de futebol, né? Então, o mais famoso do Brasil para nós é futebol. E depois, sabemos, o mais famoso é isso, futebol. É. E depois a cultura. Eu queria aprender espanhol, mas cheguei aqui em português. Então, mais ou menos português tem me parecido um pouco com espanhol. É próximo. E você sofreu por causa da língua? Tipo, foi difícil aprender? Ah, sim, a língua sim. Sofria muito. Não falava nada de português. Cheguei com 0. E daí, mas, bom, aprendi mais ou menos 6 meses para responder, para falar e mais 1 ano para escrever. E você sente falta da sua língua nativa? Não, porque quando cheguei em São Paulo, porque lá já tinha 5 indonésios, então depois da aula voltei para um sala dos meus amigos, começamos a falar indonésio, abrimos música em indonésio, não sentia falta, mas agora eu sinto. Sinto falta da língua indonésia, porque Ana não fala indonésia, eu sou aqui também. Então eu sinto Do you falta. speak English? Começa, né? Yes. Fala inglês. Fala inglês. Uma comida típica do seu país? Adoro, eu respondo, cachorro. Cachorro? Não, mas isso não é do meu país, mas isso é da minha cidade, mas uma comida típica que sim, todo mundo também gosta é rendang. Rendang, que toda a Indonésia gosta disso. E depois bakso. Rendang é feito de carne de boi. Vou fazer isso e depois bakso. Mas em São Paulo eu não sentia falta, porque tem os indonésios que sempre fazem cada mês. Porque sou estudante, então eu tenho obrigação para ir na casa deles. Entendi. Mas aqui sinto falta. No seu país, Gregórios, lá sofre alguma questão de guerra, alguma questão cultural, De um guerra conflito? não, de guerra não, mas mais de tipo a religião, né? Porque somos católicos, somos minoria, né? Então, Qual que é a religião lá? maioria é islamismo. Islamismo. Mas eu moro numa ilha que a maioria são católicos, acho que mais ou menos 90%. Mas a Indonésia, 89% é muçulmano. Então, quando foi para, como se diz, capital do país, sim, eu senti assim, agora o mundo é diferente. Mas lá, quem é cristão morre mesmo? Não é morrer, mas você sentia que aquele Conflito religioso? as pessoas olham isso como diferente, como suja, como pessoa que não tem valor. Sim, né? Porque eles ainda têm aquele pensamento que os cristãos são os europeus, Estados Unidos, né? Então, quem são cristãos são europeus, para eles são europeus, estadunidenses. Então, contra eles. Mas, graças a Deus, né? Sim, os cristãos também ajudam muito na questão da educação do país. E o nosso podcast acaba por aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Sente-se e fique à vontade. Hoje o assunto é imigrações e a pastoral do migrante.